Existem pessoas que não precisam de crachá para inspirar. Elas entram no ambiente e, de alguma forma, tudo parece se alinhar. São as que ouvem antes de opinar, que percebem o que ninguém disse, que estendem a mão mesmo quando ninguém pediu. Há algo de raro em quem sabe conduzir sem controlar. Em quem entende que não é sobre estar à frente, mas sobre estar junto, porque guiar não é puxar, é iluminar o caminho para que outros também possam ver. Essas pessoas aprendem a viver entre vírgulas, pausando para refletir, reticenciando para ouvir, travesseando o silêncio com presença. Sabem que a força mora na gentileza e que o verdadeiro comando é o que desperta, não o que impõe. Num tempo em que muita gente fala, talvez o que mais falte sejam aqueles que saibam escutar. Este episódio é um oferecimento da RH Center BPO, que acredita que conduzir pessoas é um gesto de cuidado e não de poder. Por isso, sejam muito bem-vindos novamente ao Vírgula, Daniel Rigonato e Ana Paula Valadão. A gente teve aqui um último episódio onde a gente começou já a conversar, um pouco sobre educação corporativa e no finalzinho a gente já deu um spoiler que o tema de hoje seria liderança. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de tudo, para quem não pegou o primeiro episódio, se você não pegou o primeiro episódio, volta lá no YouTube, busque a playlist Gente e Gestão com RH Center, que você vai encontrar não só esse episódio que eu estou comentando, mas outros também. E aí eu peço para que vocês se apresentem, para quem não assistiu, para quem não fez essa tarefa de ir lá nessa playlist que eu estou falando, saber quem são vocês e por que vocês estão aqui para falar sobre liderança. Começa você hoje, Dani. Então tá bom. Bom, eu sou o Daniel, eu sou diretor da RH Center, eu sou de São Paulo, estou em Curitiba há 17 anos, sou pai do Gustavo, do Heitor e da Eleonor, que chegou há pouco tempo. Nós estamos nessa série, construindo essa série para levar um pouco mais do assunto de pessoas, gente, gestão, para todo mundo que tenha conhecimento, tenha curiosidade de aprender esse tema, para as empresas que buscam talvez um direcionamento ou que estão buscando um insight sobre os assuntos, por isso que nós nos reunimos com pessoas que conhecem bastante disso. E hoje nós vamos aqui para tratar um assunto que eu acho extremamente legal de falar, importante, porque ele tem muito mais a ver com a vivência e prática do que só a teoria, que é a questão da liderança, do exemplo, do modelo de pessoa que você é e que você reflete. E você, Ana? Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Paula Valadão, sou carioca, psicóloga de formação, com muitos anos de vivência na área de recursos humanos, aproximadamente 30 anos e metade desse período em posições de gestão, né? E, por último, eu cheguei numa gerência sênior de recursos humanos. Hoje eu atuo com consultoria de RH e psicologia. E, assim, como o Daniel falou, né, liderança é um tema que está sempre em pauta, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente não vai liderar só pessoas, tem a questão da IA também, IA e pessoas junto, então é um tema muito interessante para a gente trazer. Então, para começar, eu já vou soltar uma provocação aqui, né? A pergunta sempre é qual foi a vírgula, e nessa qual foi a vírgula eu vou meio que fazer uma afirmação, mas pode ser que eu esteja errada, e aí, por favor, fiquem à vontade para me corrigir se for o caso. Qual foi a vírgula, Ana, que faz ou que fez você entender que liderança não tem muito a ver com cargo, mas sim com presença? Olha, nossa, eu acho que eu tive várias vírgulas que só comprovaram isso que você falou, né? Porque liderança não é um cargo, de fato não é. O fato de você ter o título não significa que você sentou e apropriou de fato a cadeira, que você ocupou aquele espaço, sabe? Então, às vezes, você tem uma pessoa que não tem o título e que lidera, assim, multidões, né? E que inspira pessoas, e que o outro que tem um título não faz com a mesma propriedade. Então, sim, liderança não é um cargo, é um estado de ser, vamos assim dizer.
Sabe que teve uma vez, eu tinha acabado de entrar numa empresa. E aí eu fui apresentar um prestador de serviço que eu estava chamando para atender uma demanda para o meu gestor. E eu apresentei da seguinte forma: esse aqui é o meu chefe. E na hora ele respondeu para mim assim: chefe, como é que é? Quem tem chefe é índio. Eu sou o seu gestor. Gestor é o mesmo que líder? Para mim, para o Daniel. Vai, Dani, só responde essa. Olha, eu acho o seguinte, eles podem ocupar a mesma posição, depende de como é o comportamento. Porque até puxando o gancho da Ana, a questão do cargo que você colocou, acho que a grande separação entre o líder e o chefe, o líder, o gestor, o que seja o título, é assim, quando você está empossado de um cargo, o cargo possui os poderes dele. Qualquer pessoa que você botar lá, o poder é daquela posição. Ele pode ser uma pessoa que você sequer gosta, mas você é obrigado a seguir, porque é o poder do cargo. Agora, quando você está tratando num outro conceito, que é de autoridade, a autoridade é você que dá para a pessoa que está acima, é você que dá essa autoridade à pessoa, porque você reconhece nela coisas que você valoriza e que você fala, isso é muito bom nele, eu quero aprender, eu quero seguir, eu quero ser igual, eu acredito nisso. É você que dá para a pessoa. Então, isso pode ser teu gestor, isso pode ser teu amigo, pode ser... Eu tenho um exemplo que eu falo assim, você pode estar respondendo para um diretor, você pode estar obedecendo uma diretoria, mas quando você precisa tratar de algum assunto muito próximo ou muito do detalhe, que você não se sente à vontade de falar com ele, você está falando com uma pessoa do lado, que você reconhece a autoridade nela para te orientar naquilo. Então a autoridade não está verticalizada, ela está aquela pessoa que você reconhece que tem como te contribuir. E aí pode ser teu gestor, não tem problema. O problema da questão da liderança, nesse ponto que a gente está tratando, do gestor ou não, é como o gestor se comporta na função dele. Aí ele pode ser um líder ou só um chefe, que ocupa um posto que o poder está lá. Acho que esse é o ponto. Ele pode ser sim, mas depende de como ele se comporta. Concorda, Ana? Concordo. Faz sentido. Para mim faz. Número, gênero e grau. Eu sei ele tá falando e eu tô sacudindo a cabeça. Eu já ouvi algumas vezes, né, pessoas falando sobre liderança, mas como talvez uma atitude nata, um jeitão de ser da pessoa que inspira outras e faz com que essas outras a enxerguem como uma líder. Liderança é possível treinar ou realmente é algo que a gente nasce já com aquele jeitão de líder e é isso aí? Vamos lá, tem pessoas que nascem com gestão de liderança, né? Uhum. E para essas pessoas é mais fácil você refinar. Mas liderança é uma habilidade, e sendo uma habilidade você consegue desenvolver. Só que para desenvolver liderança, a pessoa precisa querer muito. Porque você se deixa... É assim, você olha para você, mas você coloca todo o seu foco muito mais no outro, né? Quando você lidera. É como se você fosse maestro. Você olha para você, você sabe aonde você tem que manejar, mas você vai olhando para o outro e vendo os potenciais, o que um se adapta melhor, o que o outro nem tanto, o que brilha os olhos de um, quais são as aspirações do outro, e aí você consegue orquestrar o time. E isso se aprende, né? Isso se aprende. E existe escola de liderança ou não? Ah, tem. Eu estava falando, eu estava pensando, né, assim, você percebe quando o cara ele nasceu pro troço e quando ele é um cara que treinou para aquilo. Porque eu fico lembrando, assim, parece eu na cozinha comparado com a minha mãe, né? Eu fico lendo, seguindo passo a passo, porque o líder tem que fazer isso nessa sequência. Então ele segue o script. Ele executa igual, mas ele segue o script. E quem faz naturalmente, ele faz isso, ele passeia no negócio. E ele atrai as pessoas pela confiança que ele passa, por ele ter essa tranquilidade de condução. E eu acho que isso sim dá para você construir isso nas pessoas, mas eu acho que aí vai mais do que só o aprendizado da educação que a gente falou. Eu acho que aí é caminhar junto, entendeu? Tem um ditado, ele é da escola do rabinato judaico, que ele diz o seguinte, que para você assumir a posição como um novo rabino,
Você tem que andar você como um talmide, você tem que andar tão próximo do seu mestre de forma que a poeira da sandália dele esteja sobre a sua cabeça. Porque você vai aprender não o conteúdo, você vai aprender o conteúdo, a forma, o jeito, como você reage, como você se posiciona em cada situação. Você vive o momento com ele e vendo como ele faz. Então você acrescenta isso a um modelo de discipulado. Então você forma, dá para formar, mas aí é crescendo junto, andando junto. O que às vezes as pessoas não querem, querem cortar etapas, ou não se sujeitam às vezes ao que precisa ser feito, mesmo que elas não concordem, porque quem está na frente já viveu aquela experiência, sabe o resultado. Por mais que para quem está vendo parece que não vai dar certo, mas você tem que confiar que esse é o caminho. E aí quando você vive isso, você percebe, realmente, aquilo se eu tivesse feito como eu queria ter feito, o impacto seria bem pior. O caminho dele é melhor. Mas é um passo a passo, tanto do líder aguardar o liderado, e do liderado entender o tempo do líder de comandar e dizer o que fazer e obedecer. Pensando aqui um pouco nisso que vocês falaram, né? Eu fiquei tentando trazer uma ideia aqui para a gente poder conversar melhor. Às vezes tem uma pessoa ali na empresa que faz muito bem aquela função, que desempenha muito bem aquela função. E aí o gestor pensa em desenvolvê-lo para uma possível sucessão, que é o tema do próximo episódio. Segura aí, porque a gente ainda não vai falar sobre esse tema. Só que para desenvolver, para ele substituí-lo, talvez, ele vai ter que se tornar um líder. E aí, na verdade, quando ele ocupa essa posição, ele já perde desempenho, perde até o brilho de ser, porque não é ali que ele quer estar, é naquela função mais operacional, mais técnica, seja lá o que for. Ou também, outro ponto, agora do ponto de vista do profissional. Ele sabe que para ter um salário melhor, ele precisa subir na hierarquia. E ele fica almejando aquele cargo de liderança. Quando, na verdade, ele é muito bom no que ele faz ali, no operacional ou no técnico, seja lá o que for, mas como líder, ele não tem o perfil. Acontece isso? E se acontece, como fazer para lidar sem precisar partir para um desligamento, perder aquele talento que numa posição era muito bem aproveitado e como líder não? Contratos claros, né? Uhum. Contratos claros, porque pode dar errado. Pode dar errado. Tivemos isso já na empresa. Mas o contrato é claro. Falei assim, olha, nós queremos te dar uma oportunidade. Pode ser que não dê certo. Se não der certo, você vai voltar para a posição que você estava. Todos à volta vão saber que o contrato é esse. Para que não joguem contra, te auxilie, mas você também tem o seu papel. Então, contratos claros, a pessoa precisa saber. Mas o líder também tem que ter a ciência de que não é porque o cara é bom tecnicamente que ele vai ser bom liderando gente. A diferença do executor para o liderado, para o líder, é que ele vai fazer o trabalho dele pelas mãos do outro. E isso é o grande desafio dessa virada de chave. O cara entender que agora ele não sai na frente e sai fazendo. Ele tem que ter a paciência do cara desenvolver essa capacidade que ele tem e ele executar de forma que ele só direciona, que é o que você puxou bem no começo. Você não sai puxando, você direciona. Para quem está acostumado a fazer, mudar de cadeira para ensinar a fazer e esperar fazer errado, corrigir, é comportamental, não é uma questão só técnica. Por isso que muitas vezes você promove as pessoas e desliga depois. A pessoa não estava preparada para isso. E você não vai conseguir ter a pessoa preparada para isso também se você não der uma oportunidade. Por isso que os contratos precisam ser claros. Eu falo assim, ó, eu entendo que você ainda não está pronto, mas eu quero te dar uma oportunidade de experimentar. Eu estou aqui para te dar suporte. A equipe vai saber que você está sendo experimentada. Vai depender mais de você agora. O time vai estar preparado, a gente está aqui para dar suporte, mas vai depender de você aceitar ser conduzido. Até o momento que você pode conduzir sozinho. É a situação que no outro episódio a Ana trouxe do cirurgião. Entendeu? Por um momento você vai ter que ser acompanhado, depois você vai andar sozinho. Nem sempre as pessoas estão com essa disposição. Eu vivi uma experiência que eu achei fantástica. Recebemos um japonês na porta da empresa. Ele apareceu lá. Apareceu. Eu vi vocês na internet, eu queria conversar com vocês. Ele era de Ponta Grossa. Nós estamos em Curitiba. Ele apareceu na porta da empresa. E eu queria contratar um trainee.
Não, bacana. Para que função? Para minha. Para sua? Não entendi. Eu falei assim, sim, daqui 10 anos eu vou sair da empresa. E ele precisa ser eu daqui 10 anos. A cabeça do cara, né? Eu preciso formar alguém igual eu daqui 10 anos. E se puder ser japonês, melhor. Essa é a pegada, entendeu? Eu acho que a pessoa entender, os contratos estarem claros, a equipe saber, e você ter um plano bem desenhado para o que você quer, tanto o liderado quanto o líder daquela pessoa. Pegando só um gancho aqui com o Daniel, né? Em 30 anos de carreira, 15 em gestão, né? Eu vi muita coisa, né? Agora, quando você vai promover um profissional, a primeira pergunta é saber se ele tem interesse, né? Se está dentro da expectativa dele, né? Porque, assim, às vezes a pessoa não tem interesse, não quer. E hoje em dia, com essa nova geração que está vindo, eu arrisco a dizer que muitos não querem ser. Porque para você ser um líder, você tem um preço, né? Você vai obter resultado através das pessoas, você lida com questões... Porque, assim, a gente não separa o eu de casa do eu do trabalho, do eu... Assim, a coisa é... O problema de casa, tem pessoas que conseguem lidar melhor com a situação, outras não conseguem. Então, hoje o gestor, né, o líder, enfim, ele está com uns papéis, até digo, um pouco mais complexos, né? Porque tem a questão da saúde mental, que ele tem que acompanhar, né? Tem a questão de desenvolvimento do time, performance do time, sucessão do time, e por aí vai. Então, assim, primeira coisa que eu sempre recomendo é pergunte se o outro deseja. Isso já é um meio caminho, né? E eu trabalhei numa empresa que a pessoa tinha o desejo. Isso foi muitos anos atrás, tá? E no Brasil não tem despromoção, que é o tal do demotion. Mas Estados Unidos e alguns países da Europa tem. Você, inclusive, reduz salário. Muda cargo e muda salário. E é totalmente aceitável. Aceitável dentro da legislação, tá? Então, o que acontece? No Brasil, a gente não tem isso. A legislação não autoriza, né? A gente reduzir o salário e cargo, assim. Então, o que aconteceu com esse profissional? A gente estava tendo uma fábrica no Nordeste, a gente precisava de gestores, ele era excelente técnico, era o técnico mais sênior que a gente tinha. Eu não era gestora nessa época, e o meu gestor, junto com o gestor desse profissional, eles fizeram a proposta e ele foi para uma posição de supervisão. Chegou lá, não funcionou. Não rolou, não deu certo. Só que ele era um profissional maravilhoso, né? O que a empresa fez? Colocou ele como especialista. Então, a empresa entendeu que, ok, não funcionou para uma posição de gestão, teve as suas dificuldades, mas isso não o desmerece no sentido de que ele, quanto técnico, era fantástico. Conhecimento técnico, lealdade com a empresa, talvez. Como era uma empresa que estava em expansão, tinha espaço para o manejo desse profissional para uma outra posição, né? Mas, assim, eu acho que o processo de promoção de alguém, até mesmo contratação de alguém no mercado, tem que ser extremamente respeituoso, porque todos os profissionais têm os seus limites. E assim, não deu certo, desliga. Assim, o que você, empresa, o que você, gestor daquela pessoa, fez para que ela tivesse êxito, para que ela tivesse sucesso, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de um profissional para uma promoção, não é perguntar, você está afim? É isso mesmo? Você tem o desejo? Ok, então eu vou te preparar, porque tem pessoas que nascem, nascem e tem pessoas que vão desenvolver, e cada um tem o seu time. Né? O time... O meu é diferente do Daniel, que é diferente do seu, entendeu? Então, é um respeito que a gente tem com o profissional, quando a gente estrutura, como você falou, né, um plano, né, tanto para esse profissional que está sentando na cadeira, fazer os acompanhamentos, fornecer os feedbacks, né, fazer um acompanhamento. É um processo muito respeitoso, assim, sabe? E se não der certo, olhar para ver se dentro do quadro não dá para absorver aquele profissional de uma outra forma com que ele continue rendendo. Assim, voltando a falar da minha experiência, né?
todas as promoções de liderança que pegaram a pessoa que era excelente técnico, todas exagero, mas a grande maioria, tá? Que as pessoas foram promovidas à posição de gestão, de liderança, mesmo que sejam líder de produção, tá? Porque eram exímios técnicos, na grande maioria das vezes não deu certo, né? Eu acho que o grande problema é exatamente o cara entender que agora ele não faz, né? Ele direciona quem faz. Você estava falando do sucesso, por que não deu certo, né? Por que não deu sucesso no processo? E a liderança é muito de você se realizar no sucesso do outro. Sim. Você ficar feliz porque o outro deu certo. E você não é o cara que aparece mais, é o cara que está na frente. Então, se a gente pega a visão do Hunter, quando ele escreve o livro do monge, ou do líder servidor, né? O modelo de liderança servidora, a pirâmide é invertida, né? Então você dá suporte para quem está na sua liderança. Porque quem vai tratar com o cliente é ele, quem vai tratar com a operação é ele, você dá suporte. Quando você enxerga a operação dessa forma, então o líder, ele é o cara que direciona, dando suporte para que o cara jogue lá, avançando, indo à frente e voltando para buscar o que falta para jogar de novo. O líder não é o cara que aparece na frente do exército. Ele é o cara que está por trás dando direcionamento. Isso é a mudança de chave na cabeça do cara que é um excelente técnico, porque quando você é um excelente técnico, é você que está na frente. É você que decide, direciona, você faz. Quando você sai dessa posição, você vem para cá, você vai ensinar o outro a fazer isso. E a paciência. E o time. Isso foi uma coisa que eu tive que tratar quase que na terapia. Porque eu sou acelerado por natureza. O Jorge diz que quando eu estou doente, eu estou na velocidade normal. Uhum. Eu tô com gripe, que eu tô com febre, que eu entro na velocidade normal. Eu tô sempre acelerado. E eu não tinha paciência de esperar. Entendeu? Quando o cara começa a falar, você já sabe o que. Você já sabe o que. Aí a minha psicóloga falou assim: Daniel, se você não deixar a pessoa desenvolver o raciocínio, chegar no ponto do crítico, porque na cabeça dela vai dar certo. E você dizer, e se acontecer tal coisa? E ela tem que pensar, e se acontecer tal... Para quem estava acostumado a executar, isso é um desafio gigantesco. E é aí que dá o choque do excelente profissional na execução, vai para a liderança e no final das contas é demitido, porque não deu certo comandando gente. Até porque quando a gente assume um papel de liderança, a gente sai um pouco, como você falou, daquele fazer, até para lidar com questões mais burocráticas, né? Da área, principalmente. Por exemplo, eu me lembro que certa vez eu assumi a gerência de marketing de uma instituição de ensino e eu tinha na minha agenda uma hora do dia, lá, um período do dia, que eu só assinava nota fiscal, gente. A minha vida era assinar nota fiscal de várias coisas que a gente mandava fazer, né? De mídia, de um monte de coisa. E aquilo era muito assim, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer e eu só tô aqui assinando nota fiscal. E eu morria de medo de assinar uma nota que... Essa nota aqui não é da minha área. Eu morria de medo. Então eu tinha uma planilha de tudo que eu tinha solicitado, que eu tinha assinado, porque depois, se desse algum problema, não, essa nota aqui eu não assinei, não tá na minha planilha. E às vezes a pessoa não quer sair daquele fazer, né? Daquele que era, né, que brilha os olhos dele às vezes. Então faz muito parte realmente de entender esse processo, como você falou. É um processo. Você pratica ele para se desconectar da execução e vir para o planejamento, para o direcionamento, para o acompanhamento. É um ritmo que você tem que mudar para fazer. E tem hora que a gente se perde também. Você tem que se organizar, senão você se perde. Porque você tem outras demandas. Você é demandado de cima para baixo. Você tem hora que você tem que dar resposta também. E se você fica muito focado em responder para cima, você esquece da galera de baixo, quem está dependendo de você. E chega uma hora que as pessoas falam assim, olha, cara, eu não consigo falar com você. Entendeu? Eu preciso de orientação, você não me atende. E aí você tem que analisar o que está acontecendo. Né? Ou eu estou fazendo demais, ou estou com o headcount de menos, estou precisando de alguém para dividir a carga comigo, porque senão você trava a operação. Você é colocado numa posição para fazer as pessoas crescerem e você trava a operação em você. Hoje, eu tinha muita dificuldade de sair da empresa. Porque quando eu assumi a gestão, eu achava que só funcionava se eu estivesse perto. Eu tinha que estar vendo tudo que estava acontecendo. Porque eu era um fazedor, né? Que foi para uma posição de gestão, mas até entender que a chave mudou, demorei muito tempo.
para entender isso. Então eu não saía de férias, eu não dormia, eu não parava, eu tinha que estar vendo o processo inteiro acontecendo, então eu microgerenciava o negócio. Porque eu não tinha aprendido a confiar nas pessoas e no processo que existia. Não, hoje nós estamos aqui conversando. Tá rodando lá. Nós estamos processando esse ano 1,5 bilhão de folha. Provavelmente 1,8 bilhão, quase 2. Eu não falo nada disso daí. Quem cuida é o Fernando. Confia, é né? o time. Eu tenho que acreditar. Ontem nós estávamos com o time o dia todo. E eles são todos home office. Nós estamos 11 anos com o time home office. Você processa quase 2 bilhões de folha com pessoas que você não vê, com pessoas que você tem que confiar que estão executando. Você vai se monitorar pelos processos e pelas ferramentas e pela satisfação do cliente. E você chamar todo mundo para reunião e falar assim, olha, nós confiamos em vocês, eu confio em vocês. Eu quero ser o primeiro a saber quando há problema. Porque quando o cliente me ligar, eu quero saber do problema para dizer para ele assim, ó, já sei, vamos resolver, ou já estamos resolvendo, fica tranquilo. Eu vou ser o intermediador, mas é vocês que sabem fazer. Vocês são muito melhor do que eu nisso. Até essa virada de chave acontecer, Virginia, é um desafio. E você entender qual que é seu papel. Acho que tem uma coisa muito forte da liderança que eu acho que assim, você tem que saber quem você é. Entendeu? Porque tem gente que quer ser líder porque ele definiu que a identidade dele só está completa se ele estiver ali. Ele não sabe quem ele é. Ele não tem uma relação clara de quem ele é. E isso faz você buscar, às vezes, na liderança, a sua satisfação para ser alguma coisa. E não é isso a liderança. A liderança você é aonde você estiver. Aonde você estiver, você vai agir dentro do seu contexto, do seu modelo, da situação, você vai comandar e liderar, porque isso é de você ou você aprendeu a fazer. Não tem a ver com o cargo, tem a ver com quem você é. Por isso que você confunde, às vezes, o líder com o chefe. Porque o cara acha porque ele está na posição, todo mundo tem que obedecer a ele. Agora, quando você é essa pessoa, você pode ter um cara acima de você, as pessoas vão procurar você e não vai procurar quem está em cima. Porque reconhece isso na pessoa que você é, que você representa. Ana, na sua opinião, existe alguma skill, alguma qualidade, enfim, que seja a principal do líder? Pô, perguntinha. Boa, a principal, mas eu tenho, assim... Tá facilitando. A principal... Então vamos lá, 5 principais. Vamos abrir o escopo. Eu acho que é assim, ó, eu acho que a primeira é saber escutar. Saber escutar é fundamental. Aliás, nem para o líder, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Isso hashtag fica a dica para todo mundo, né? Saber escutar. E saber decodificar a mensagem. Porque não é... Quando você escuta, é uma escuta genuína e você está entendendo o que a outra pessoa está te transmitindo, né? Para você poder dar o suporte necessário que a pessoa está requerendo de você. Eu acho que também a pessoa, o líder, no caso, ele precisa... ter uma visão sistêmica da coisa, de como funciona. Ele não precisa entender no detalhe, entendeu? Da repimboca, da parafuseta, não. Mas ele precisa entender para até ver se um profissional está bem posicionado, se você vê potencial em outro, se um está muito demandado, entendeu? Para fazer o balanceamento do time, né? E desenvolver o próprio time. Então, eu acho que ter essa visão do todo é muito importante, né? Processo de escuta, que é onde se inicia a comunicação, né? Então, primeiro escuta e saber decodificar e saber o momento em que ele tem que entrar. Porque foi o que o Daniel falou, né? O líder, ele vai ficar vou de novo no maestro, adoro o maestro. O líder vai ficar orquestrando, né? Mas vai ter horas que ele vai precisar fazer uma inferência, ele vai precisar entrar. E é muito importante que seja no momento mais propício, porque senão ele pode estar tirando a oportunidade de alguém se desenvolver, né? Ou ele pode... enfim, ou ele pode evitar alguém que vai cometer algum erro, sim, algum equívoco. Então, assim, ter essa sacada é muito importante. E ter o jeito de lidar, né? Quando você percebe, sim, como você vai abordar a pessoa, para ter todo o cuidado de você não desmotivar ou você chatear um talento que você tem pela forma que você abordou. E o líder precisa saber voltar atrás.
No sentido assim, cara, eu errei. Não foi legal. Chamar a galera, gente, eu tomei uma atitude assim, não foi legal. Tal. Precisa saber. Porque tem uma coisa muito importante. Errar é humano, a gente vai errar em algum momento. Mas como você reage a isso, muda totalmente a forma como as pessoas vão te olhar e vão confiar em você. Se você não aceita um erro, você está dizendo para todo mundo que você não aceita de ninguém. Se você não aceita o seu, você não aceita de ninguém. Quando você age dessa forma, você nunca vai ter ninguém trazendo ideia nova. Porque se tem uma coisa certa na inovação, é o erro, que não é preciso. Então, quando você não aceita seus erros, e você diz para todo mundo que não aceita erro de ninguém, você tem uma empresa que não vai criar coisa nova, vai tudo depender de você, todo mundo vai ter medo de falar com você. Quando trouxer para você, vai ser só o que você mandou fazer, ninguém vai tentar um passo a mais, porque um passo a mais pode ser que para você está errado. Você trava o crescimento do teu negócio, você traz o seu negócio para o seu braço. A sua empresa vai ser sempre do tamanho do braço que você alcança. Quando você não alcançar mais, ela vai parar ali. E quando você morrer, ela morre com você. Porque não tem ninguém para suceder. Nossa, que forte isso. A empresa vai ter o tamanho dos seus braços. Vai ter o tamanho dos seus braços. Sim. Só que o seu braço tem um limite, né? Sim. Porque eu tô trazendo pra minha realidade, óbvio. Por isso que eu tô assim, nossa, que forte isso. Olha, tem uma pessoa no mundo de RH, não vou dizer o nome aqui, mas eu tenho ela como referência, tá? Ela falou... Ela fala, eu vou falar a frase que ela fala que me tocou muito, e ela sabe que me tocou muito. Então, ela falou assim, Ana, não falou Ana, né? Mas ela falou pro pessoal, dê o primeiro passo que o universo coloca o chão. Tá? Então, vai. Agora, voltando no que ela comentou comigo num café, quando eu fui visitá-la, muitos anos atrás, fui tomar um café com ela. Ela virou para mim e falou assim, eu só entendi que meu negócio ia crescer quando eu deixei de sair da operação e passei a acreditar nos outros. Exatamente o que ele falou. A partir do momento que ela confiou nos outros, obviamente, tem os seus combinados, tem o estilo dessa profissional de trabalhar, né? Tem toda uma roupagem, vamos assim dizer, ela é uma baita profissional, mas assim, e ela prosperou de uma forma, né, absurda, porque ela passou a acreditar que ela poderia confiar na outra pessoa e que a outra pessoa ia fazer entregas talvez similares à dela e quem sabe que foi que aconteceu, assim, superiores, assim, e para ela poder se dedicar, ter espaço na agenda para poder se dedicar a outras coisas, né? Então, o que o Daniel falou é muita verdade. E olha, assim, a gente que vem desse modelo de microgerenciamento e vai subindo para gestão, quando você olha para trás, você fala, cara, como é que eu faço? Vergonha de mim mesmo ter feito isso com as pessoas. Porque quando você faz isso, você literalmente faz a pessoa se sentir menor. Eu não confio em você, eu só acredito no que eu tô fazendo. Só que a gente só percebe isso depois, né? Que você olha para trás e vai, nossa, meu, que bobagem. Tanto que eu tenho pessoas que estão comigo há bastante tempo, e eu falo assim, alguns encontros eu falei algumas vezes, que eu falo assim, olha, eu sou muito grato a essas pessoas porque elas tiveram paciência comigo quando eu fui o chefe delas. Porque hoje eu sou o líder delas. Mas naquela época eu era terrível. Eu tenho vergonha de mim hoje. Quando eu olho para trás e vejo como era uma condução tão limitada, tão de desconfiança e tal. E quando você muda esse modelo, como as pessoas reagem melhor. Só que eu tive que lidar com um momento, tive que ter paciência, porque quando eu sentei com todo mundo, e aí foi uma coisa que eu tive que fazer mesmo, sentei com a liderança minha, e falei, galera, assim, ó, eu vim de uma escola assim, assado, tá? Eu não estava pronto para gestão, eu agi assim, assado, e eu fiz da vida de vocês um inferno, e eu sei disso. E eu quero, assim, eu peço desculpas pelo que aconteceu, mas eu não consigo mudar o passado, consigo mudar daqui para frente. Então, o que eu preciso de vocês, se vocês quiserem continuar com a gente aqui, baixem a guarda comigo, porque eu vou baixar também. E vamos tentar construir junto o processo. Para mim é um trabalho, para vocês também é um trabalho aceitar isso. Então foram pelo menos um ano onde eles me testavam e eu tinha que reagir realmente com uma pessoa que tinha uma visão diferente. Quando passou essa etapa,
a coisa começou a andar sem mim e funcionar sem mim. Aí vem um outro processo. Como funciona sem mim? Assim, nossa, eu virei inútil. Não, você fez super bem seu papel. Então, mas até você processar, mas o meu papel não é mais esse, o meu papel é outro. É quando você percebe que a posição do diretor, a posição do gerente vai mudando, é você para fora agora. Eu tenho que estar lá fora buscando negócio, eu tenho que estar lá fora vendo o que está acontecendo, eu tenho que estar fora, tem uma mudança nova, uma feira que eu vou participar, porque agora eu tenho que estar vendo para onde a empresa está indo, porque conduzir o que já tem quem faz. E se eu ficar lá dentro, eu atrapalho quem está fazendo, porque eu vou ficar metendo nas coisas que não é trabalho meu. Eu tenho que ficar fora. Então, e a empresa cresce, as pessoas crescem quando elas recebem autonomia para decidir. A gente cresce quando a gente sai de casa e começa a ter as contas para pagar e correr atrás do dinheiro para pagar as contas. Quem fica dentro de casa não cresce. Só de tamanho e idade, mas maturidade não. Quando você se afasta como líder e deixa o time jogar, e você acompanha de fora, e você está buscando e trazendo para dentro de casa, você percebe como eles mudam, como eles amadurecem. Aquela resistência que se tinha quando você pediu uma coisa, não tem mais. Às vezes eu estou na rua, eu ligo para dentro e falo assim, Luiz, cara, vi um negócio assim, 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 assado, falei de você, mandei teu contato, os caras vão te ligar, cara, testa para mim. Se você falar que tá bom, bota para rodar. Eu achei top. Cara, quando eu chego, tá pronto. Tá rodando. Que bênção. Tá rodando, porque ele foi atrás, ele conversou, ele viu, ele me traz pronto, fala, funciona, dá para fazer. Mas isso foi uma construção e, de certa forma, é uma coisa que eu me cobro muito para não fazer de novo. Quanto tempo eu não atrasei a vida de pessoas que estão comigo porque eu não dei essa autonomia? Eles já tinham potencial, eles já tinham capacidade. Mas por eu não acreditar, eu atrasei a vida dos caras que podiam estar muito mais longe. Então, você entende a situação do líder? A responsabilidade que você tem? Porque você está falando tanto da empresa, mas do futuro de pessoas que estão ali. Você pode estar colhendo um fruto cedo demais que vai estragar, ou deixando apodrecer e você não conseguiu aproveitar, e a pessoa ficou velha e passou o tempo. E passou por tua culpa que não viu e não deu uma chance. Porque ficou com medo ou de perder sua posição, ficou com medo de dar errado, ficou com medo de não fazer melhor que você, fazer tão bom quanto você espera, e você perde as pessoas, o tempo, que é uma variável muito cara, e a empresa vai todo mundo embora, e as oportunidades passaram e ninguém aproveitou. É uma posição de muita responsabilidade. Por isso que eu acho que tem muito a ver com quem você é. Quem sabe quem é, não fica disputando espaço. Quem sabe o que faz e por que está fazendo, não fica disputando espaço. Ele sabe quem ele é. E quando muda o cenário e você vê, ó, esse cenário não reflete quem eu sou, você vai embora. Pessoal, obrigado, né? Isso não reflete quem eu acredito, não faz parte dos meus propósitos. Agradeço até aqui, obrigado, tô indo embora, vou fazer outra coisa. Eu sempre falo para as pessoas assim, faça o seu melhor. Sempre faça o seu melhor, porque alguém está te olhando. Uhum. Nem que seja alguém de fora. Alguém vai estar te olhando. Sim, alguém vai te reconhecer em algum momento, mas esteja preparado para o momento do reconhecimento, né? Sim. Agora, o Daniel falou da questão da autonomia. Eu, por um bom tempo, trabalhei com o conceito de equipes autogerenciáveis. E quando você trabalha no conceito de equipes autogerenciáveis, autonomia é a palavra-chave e responsabilidade também. E o líder se confunde com a equipe. É muito interessante, porque eles conhecem com tanta propriedade o que eu faço, qual é o meu impacto no dele, qual é o impacto dele no do outro. E a coisa é tão autônoma que eles conseguem tomar as decisões mesmo que o líder não esteja presente, né? Porque caminha junto, né, Ana? Caminha super junto. Caminha junto. Então, nessa empresa que eu trabalhei há alguns anos, foi bem interessante porque a gente tinha a figura do líder, mas o líder não levava o cargo de líder. Ele era uma pessoa dentro daquela célula de trabalho que tinha as características de liderança, né? Então, ele puxava a reunião, ele estruturava a rotina daquele dia. Ah, faltou João, então vamos botar a Maria no lugar, porque ele sabia quem é que estava treinamento. Era uma pessoa que tinha, não necessariamente ele era o mais habilitado em termos dos conhecimentos técnicos, mas ele tinha essa habilidade de gestão. Qual era o bacana? Que ele não tinha essa posição, nossa, eu sou... Era tudo par. E eles conseguiam se organizar e as células de trabalho faziam as suas entregas, assim,
era fantástico, assim. E eles participavam de outros projetos, enfim. Então, eu sou uma apaixonada pelo conceito de equipes autogerenciáveis, né? Agora, Ana, tá todo mundo preparado para trabalhar nesse esquema? Não, né? Não. E eu acho que o ponto principal é a responsabilidade, né? E autonomia, tem gente que não Sim. sabe lidar com autonomia. Que Não. precisa de alguém mandando fazer. É que tem a ver com o medo de Também. decidir, o medo de fazer, o medo de assumir a responsabilidade da decisão que vai Também. tomar. Tem gente que toma com muita facilidade porque tem domínio daquilo e faz muito tranquilamente, ou porque não sabe o que está fazendo 100% e toma a decisão. E tem pessoas que não têm não se sentem à vontade para decidir, quer sempre o aval de alguém. Ele quer sempre o aval de alguém para tomar decisão. E isso você não consegue deixar esse cara sozinho. Então, ele vai travar o processo, porque enquanto alguém não pode fazer que eu estou te dando segurança, ele não vai avançar. Então, você imagina, a gente está com essa galera toda home office, são 28, 30 pessoas trabalhando separadamente, cada um lugar, outros em outros estados. Não tem ninguém mandando fazer. Os caras estão em casa. Então, o maior desafio nosso hoje de contratação não é técnico, é comportamental. É achar o cara que se entende e que consegue ser autogerenciável, consegue tomar decisão e reportar a decisão que tomou, e se foi uma decisão incorreta, entender que foi incorreta e voltar e falar, fiz isso aqui, mas não vai ser legal, preciso dar um passo atrás, e não entender isso como um demérito, entender que isso é parte do crescimento. É difícil achar gente assim. Não é. Por isso que quando acontece, né? Você tem um cara excepcionalmente, o cara é muito bom, mas não deu certo, cara, você arruma um lugar para ele. Porque perder esse talento custa muito mais caro do que o salário dele. Então, a gente às vezes não percebe, né? Mas nós somos nós estamos dentro de uma grande engrenagem que gira e faz os negócios acontecerem. A falta de alguém atrapalha a produção de um produto que vai impactar em outra pessoa. Se o produto é um produto médico, vai parar uma parte médica, vai parar um hospital, vai parar uma clínica. Então, o impacto da falta de alguém pode ser impactado a vida de alguém que faltou peça. É a reação em cadeia. Né? É a reação em cadeia. Então, se todo mundo entendesse a sua participação e a importância da sua participação, a liderança ela passa a ser algo que você entende como uma missão que você tem para fazer os outros crescerem e aquilo acontecer melhor. E a sua marca vai ser medida pelo que as pessoas vão falar de você e não do que você fala de você mesmo. Que legal. Esse é o impacto. E esse é o desafio. Você falou de reação em cadeia, Ana. Me fez lembrar uma coisa e eu quero te fazer uma pergunta. Líder tem opinião? No sentido de... Tá acontecendo uma coisa lá na parte lá no C-Level lá, tá? E o líder tem conhecimento disso que está acontecendo. E ele tem uma opinião sobre isso. Porém, é uma decisão estratégica. E aí, exatamente. Ele tem opinião para os seus liderados? Ou não? Ou ele simplesmente deve comunicar, deve informar, sem colocar ali o que ele pensa e sente a respeito daquilo? Ela realmente não está facilitando. Não, nem um pouco. Não está. Nem um pouco, porque quando ela falou da opinião, eu achei que era com C-Level, mas ela já desdobrou, veio preparada para criar confusão. Então, vamos lá. Eu acho que o líder sim tem opinião. Mas eu acho que o líder, na hora de transmitir o recado, ele precisa saber explicar os motivos pelo qual o C-Level tomou aquela decisão. Ok? A gente não é obrigado a concordar com tudo. Mas eu, enquanto gestora, eu costumo ser muito transparente, né? Então, eu falo, tivemos essa decisão por conta disso, disso, disso. Eu dei uma opinião diferente, entretanto, entendeu-se que esse é o melhor caminho, foi um caminho que a companhia escolheu, precisamos arregaçar as mangas, enfim, então, engajar o time. Eu acho que quem joga contra, né, é melhor talvez não estar ali. Né? E assim, opiniões, não é toda hora que você vai ter opinião convergente, né? Você vai ter divergências, né? Agora, o que você faz com isso? Vai lá no seu time, chora, reclama e etc. Ou você faz isso uma oportunidade para se construir algo bacana, novo, sustentável, perene e que dê, de fato, resultado? Então, eu acho que grande parte do sucesso está na mão desse líder do que ele vai fazer com
com a opinião dele. Desafio. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é o tipo da pergunta que você não precisava fazer pra mim hoje. Não podia fechar esse episódio sem saber. Vi. É difícil. Essa é uma coisa que, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade. Já tivemos alguns embates lá. Por quê? Quando eu não acredito numa coisa, é um desafio você processar isso. Porque qual que é o meu problema? Como é que eu vou fazer alguém acreditar numa coisa que eu não acredito? Esse é o desafio. É aí que chega o momento que é aquilo que eu falei. Você tem que olhar, vai ser daqui para frente assim? Vai. Então eu estou no lugar errado. Não dá mais, não é mais. E eu vi isso acontecer só no governo da Inglaterra. O David Cameron, que era o primeiro-ministro, ele estava liderando a votação do Brexit. E ele conduziu até o final, só que ele não acreditava naquilo. Quando decidiu-se pelo Brexit, ele falou assim, olha, foi uma decisão do parlamento, eu tenho que aceitar, mas eu não sou o capitão mais para esse barco, porque eu não acredito. E ele pediu demissão e saiu. Então, se o primeiro-ministro da Inglaterra, ele chega só, eu não sirvo mais para essa posição, porque para onde vocês estão indo eu não acredito, quem sou eu? Entendeu? Então, chega um momento que você tem que falar assim, vai ser assim daqui para frente? Vai. É uma posição da empresa? É. Todo mundo que está abaixo de você sabe quem você é. Faz parte da sua identidade. O cara fala assim, mas esse não é o Daniel. Então, aí ou você se vende aos valores que você está recebendo agora e você deixa de ser quem você é para assumir o que está sendo imposto, ou você assume quem você é, agradece e vai embora. Infelizmente, para ser autêntico e real, é a verdade. A tomada de decisão, né? É quando você percebe esse espaço não me comporta mais, ou eu não me adequo mais. O ambiente mudou e eu não consigo me adaptar a ele. Tenho que ir embora. Vou procurar outro lugar. Nesse caso, ele está sendo assim, não é que é radical, é que você não acredita nas coisas. Sim. Às vezes você pode ter uma opinião divergente por um detalhe ou outro, né? Você tomaria uma decisão diferente, mas ok, a companhia tomou outra. Aqui nesse caso, a gente não está falando de não acredito. Tá? É só assim, eu acho que a estratégia poderia ser essa aqui, Sim. a gente poderia... não, adaptações. São adaptações. Adaptações é tranquilo. Neste caso aqui, eu concordo totalmente com ele, né? Quando a coisa é extremamente gritante, ali não é um espaço mais. Sim. Deixou de ser. Que entra na questão de valores, né? Sim. Valores da empresa que não convergem com os próprios valores, né? Sim. Exatamente. Você tem mudanças, assim, vamos lá. Decisões que foram tomadas para assuntos normais, do dia a dia, que você fala, putz, eu não faria dessa forma. Mas tudo bem. Gente, vai ser assim. Putz, mas ficou ruim, gente. É assim, a decisão tá tomada, vamos tocar em frente. Eu sei que cada um tem sua opinião, mas nós, aqui embaixo não somos nós que decidimos. Nós executamos. Toca em frente, acabou. É uma coisa. Agora, quando você a empresa tem os seus valores. Você foi contratado porque você acreditou naquilo. Você está lá porque era aquilo. Então você tem lá a missão, visão, valores e a estratégia da operação. Você está lá porque aquilo faz sentido para você, então os propósitos da empresa são os seus, ou muito alinhados. Aí troca-se a gestão, ou troca-se o conselho, troca-se alguém acima e fala assim, agora nós vamos para cá. Eu falei assim, mas aí nós estamos num caminho diferente. Eu não concordo em agir dessa forma. Por quê? Porque eu vim para uma empresa que era de outro jeito. Aí eu tenho que analisar se eu vou me adaptar ou não e tomar as minhas decisões. Agora, aquilo que tomou essa decisão assim, sei lá, o pagamento do PLR foi adicionado um item a mais agora que não estava no escopo. Gente, nós, conselho, diretoria, você fala, olha, vamos executar, paciência, vamos buscar o que veio. Eu não achei legal também, mas nós estamos aqui para trabalhar e para fazer o resultado da empresa. Eles lá em cima são responsáveis pelo resultado final que vai ser entregue ao acionista. Eles sabem o que estão fazendo. A gente tem que obedecer e executar. É muito dentro da cadeia de comando que você tem dentro do exército, dentro de qualquer visão mais assim, militarizada, porque o cara que está tomando a decisão na estratégia, ele sabe por onde o inimigo está vindo. Então, você manda o cara se posicionar ali e fala, mas eu não quero ir para lá, mas você não sabe o que está acontecendo. Então, você precisa seguir aquilo, porque quem está lá em cima está vendo o problema. Você tem que acreditar.
Agora, quando você percebe que não é uma questão, não é uma decisão por causa de mercado, não é uma decisão por causa de... Não, a empresa está mudando seus valores porque ela vai para um caminho agora de lucro acima de qualquer coisa, não interessa o que vai ser feito, o que interessa é quanto dá de resultado, e a empresa não era assim. Aí você fala, aí não... Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, nós estamos em situações diferentes. É isso que eu acho que a Ana me puxou de volta aqui, é que você percebe que mudou o desenho. Aí não dá, porque você não vai conseguir praticar quem você é e fazer as pessoas acreditarem. Você vai perder as pessoas. Naturalmente você vai perder as pessoas. Por isso que chega a hora que talvez você seja o cara que tem que desembarcar. Nada melhor do que o outro para entender melhor a gente, às vezes, né? Saber os nossos movimentos. Não, o cara é o tipo da coisa que a pessoa chega para você, mas você concorda com isso? Aquela pergunta que você sempre falou isso, você concorda com o que está acontecendo? Aí essa pergunta... Tá diferente isso, né? É que essa pergunta que o cara te faz, ele faz essa pergunta sabendo quem você é. Então, se você concorda ou discorda, você reafirma quem você é. Se você agora concorda, então significa que você não é, você está e você se movimenta. Se você fala, não, eu não concordo, o que você vai fazer? Nesse momento eu não posso fazer nada, agora eu teria que tomar minha decisão. Pode ser que não seja mais a pessoa adequada para estar aqui, ou pode ser que a gente consiga convencer que vai ter que mudar, porque não vai dar certo. Agora temos que esperar os resultados. Porque o resultado tem uma coisa que é muito claro. Toda organização que dentro dos seus indicadores de gestão não tem indicadores de pessoas tem uma vida mais curta. Porque sem você desenvolver time, você não tem a segunda geração. Então, você vai... Quando esgotar a galera que sabe fazer, não vai ter galera nova para fazer. Mais segura. Que esse porque esse é o tema do nosso próximo episódio. Então, a gente encerra por aqui esse papo. Sim, e você aguarda aí, tá? Que o próximo episódio... Faz o seguinte, ativa a notificação lá no YouTube ou no Spotify, onde você achar melhor para assistir. Porque quando o episódio vier pro ar... você vai ser notificado na tela do seu celular. Os episódios saem sempre às 6 horas da manhã. Então imagina, você já acorda, faz sua oração antes, toma seu café com calma. Aí quando estiver se arrumando, coloca ali o fonezinho e vai ouvindo. Ou coloca no carro até pro trabalho e vai ouvindo esse papo. E quando sair a notificação do próximo, você já acompanha aqui na sequência. É isso aí. Então deixa o seu contato, Ana, para quem está assistindo. Tanto no Insta quanto no LinkedIn é Ana Paula Cunha Valadão. Você, Dani? O meu do LinkedIn é Daniel Rigonato e o do Instagram é o BPO RH Center. Mais fácil de achar. E você já sabe, né? O Vírgula tá no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.